Hoje nós temos o livro As Chaves de Ouro, né, como reflexão. As Chaves de Ouro, se vocês observarem, é um livro em dois planos. Em um plano do livro está uma entidade espiritual instruindo um aspirante. E num outro plano, o reino de Mirnajá como uma corrente de energia que corresponde ao novo código genético que está sendo hoje implantado ou que está sendo hoje organizado. E segundo o livro, existe a raça dos filhos da terra e existe a raça dos filhos da luz. E aí o livro vai nos mostrando e o livro vai nos sugerindo como fazer esta transição de filho da terra para filho da luz, ou como nos reconhecermos como filhos da luz. Filho da luz, num certo sentido, quer dizer um candidato ao novo código genético, isto é, alguém que já está fora do código genético animal, que é este que está na humanidade de superfície, não? Ou que está já aguardando o novo código, ou que está nesta transição. E os filhos da Terra são chamados aqueles que não estão no novo código e que por uma razão ou por outra, deles mesmos ou histórica, devem fazer outro caminho, isto é, transmigrados para outros núcleos humanos, para outras civilizações ou para outras áreas do universo e do cosmos. Até hoje, não existiu na Terra uma unidade de código genético. Embora para a ciência material exista um código genético, na realidade há muitos, porque esses códigos genéticos aos quais nós nos referimos nestes estudos são implantados na consciência, são estados de consciência. Então a ciência material não tem como verificar quantos códigos existem, porque são vários estados de consciência. Aqueles oriundos de outros planetas vieram com seus códigos. Os que chegaram depois de outras áreas do universo também têm outros códigos. E mesmo esses da Terra mantêm códigos genéticos anteriores. Diversas civilizações intraterrenas vieram para a superfície durante a história da Terra, segundo o livro As Chaves de Ouro. E cada uma delas trouxe para a superfície o seu próprio código genético. E materializadas aqui na superfície, começaram a procriar entre elas. Então houve realmente uma mistura de códigos. E por isso, esta humanidade de superfície é esta mistura que vocês conhecem. O quadro completo dessas ligações e dessas interligações, o quadro completo disto, não é conhecido de ninguém, porque o verdadeiro ensinamento sobre as raças, completo, nunca se deu, porque nesses códigos genéticos atuais existentes, o homem pode se tornar racista. Então, para quem tem a possibilidade de se tornar racista, não se pode dizer a verdade sobre as raças. Então, na Terra, a história das raças não é conhecida. Tudo o que se diz sobre as raças é baseada em pesquisas materiais, mas que não dizem respeito ao verdadeiro estado de consciência da humanidade. E o que se fala espiritualmente de raças, de nova raça, de quinta raça, etc., como vocês conhecem,
isto chega até o limite possível do que se pode falar. Mas como vocês devem ter notado, é um conhecimento incompleto. Agora está terminando um ciclo da história da Terra, da vida aqui na Terra. E neste final de ciclo está havendo uma seleção na raça humana de superfície. Na superfície se chama de seleção. Agora, na raça humana como um todo, na raça humana intraterrena, na raça humana suprafísica, este termo não cabe muito, porque é uma situação completamente diferente, é um outro estado de consciência e um estado suprafísico. Mas está havendo algo que corresponda a isto. Só que isto que corresponde a esta seleção aqui na raça de superfície, nas outras raças humanas mais evoluídas, isto é um encaminhamento para níveis de consciência superiores ou a abertura de novas portas em níveis de consciência superiores dentro da própria Terra para a raça humana. Por exemplo, até a presente data, contam-se nos dedos os seres humanos de consciência divina, que aí não são mais seres humanos. E está no destino da Terra, desta nova Terra, nesta nova fase, que a raça humana se divinize. Então temos ainda um caminho a percorrer, temos um longo caminho a percorrer. As chaves de ouro não dizem estas coisas muito abertamente, nem muito concretamente, mas nos coloca isto muito sutilmente, deixando a cada um de nós aquele trabalho de ir buscar ou de ir se conectar com seus próprios níveis internos, de encontrar o seu próprio ponto evolutivo neste sentido das raças e começar a trabalhar a si próprio e trabalhar grupalmente e trabalhar com a humanidade como um todo. Segundo as chaves de ouro, este trabalho de sintetizar todos esses códigos, de fazer emergir esta nova raça única, isto é um trabalho de Mirna Já, deste centro planetário, deste centro intraterreno, que não trabalha sozinho, que não trabalha isolado, mas em comunhão, para usar um termo do livro, em comunhão com Hermes e com Aurora. Então Mirna Já sintetiza o trabalho próprio com o de Hermes e com o de Aurora. E isto no campo da cura e no campo da educação. Então não se pode iniciar um trabalho genético único antes de se prosseguir, antes de se aprofundar um trabalho de cura para todos os que precisam de cura, e toda a humanidade da superfície precisa de cura, de alguma forma, em algum nível, e um trabalho de educação. Mirna Já, então, nos sintetizar Hermes e Aurora e representar a síntese destes centros, porque tanto Hermes quanto Aurora fazem outros trabalhos na Terra. Fazem trabalhos extraplanetários, fazem trabalhos de reconhecimento de consciências cósmicas para que a Terra possa absorvê-las, para que a Terra possa de alguma forma recebê-las. Então Hermes e Aurora têm um trabalho muito amplo e permanente para com a Terra e dentro do universo. Então por isso Mirna Já sintetiza os dois, se ocupa de sintetizar este trabalho com as raças aqui e com o código genético. Então por isto que o livro Chaves de Ouro é tão ligado com Mirna Já.
Tem todo um plano do livro que só se ocupa de Mirnajá. Porém, se vocês forem verificar, é uma Mirnajá vista de um outro ângulo. Não é o mesmo do livro Mirnajá. É um outro ângulo. É este ângulo que está sintetizando Herques e Aurora. E nós somos convidados a fazer este aprofundamento. Agora que nós estamos constatando estas coisas a respeito das chaves de ouro, nós podemos eventualmente voltar a este livro e irmos buscar certas chaves, certos pontos que, eventualmente, caberá a nós trabalharmos em nós mesmos, ou a nós trabalharmos em nossa vida. E nisto estão incluídas coisas bem materiais, coisas bem simples, e que fazem parte de uma profunda reforma que a consciência humana de superfície precisa. Eu vou citar só pequenos pontos materiais dos quais a humanidade da superfície deve se ocupar diretamente e com todo o empenho. É o seu relacionamento com o elemento água, que é desastroso na Terra, e o seu relacionamento com as plantas, que é igualmente desastroso. Então, nós estamos citando esses pontos físicos, práticos e materiais para vocês terem uma ideia do quanto temos que buscar, que pesquisar, que compreender, que sermos inspirados e que pormos em prática. Mas, por outro lado, Mirnajá nos trabalha para que a gente possa conscientemente estar vivendo unido com os nossos irmãos maiores, com a hierarquia. Mas vocês compreendem, como vamos viver unidos com irmãos maiores, se em coisas tão elementares como com estas coisas da superfície da Terra, nós ainda não vivemos unidos, não vivemos em harmonia? Então, no livro As Chaves de Ouro, a uma certa altura, dá-se alguns elementos em algumas páginas a respeito do nosso relacionamento com estas coisas terrestres que precisam ser revistas, principalmente água, plantas e outras coisas, magnetismo pessoal, etc. E também a maior parte do livro nos levando a reconhecimentos na consciência. Desde o início da Terra, desde o início dos tempos aqui, as hierarquias espirituais ajudaram a humanidade da superfície no desenvolvimento da consciência. A estrutura do ser humano não é suficiente para chegar numa consciência superior. Ele não tem estes elementos, ele não tem esses mecanismos. A tendência do ser humano é ficar no seu próprio nível e funcionando no seu próprio nível, trocando as coisas, substituindo as coisas, mas sem se elevar. Então, para que o ser humano se eleve, isto é, para que estes seres da superfície transcendam este estágio humano que não tem saída, como vocês devem ter percebido, então, esse estágio que não tem saída, isto precisa ser elevado e isto é o trabalho da hierarquia espiritual conosco, o trabalho fundamental. E Mirnajá sustenta esta nova nota genética. Então é como se estivesse sendo feito um trabalho em todos nós, mas esse trabalho está em andamento, este trabalho está em evolução, este trabalho está seguindo etapas e fases, e como é uma humanidade muito heterogênea, cada um está num ponto, cada um está vivendo uma fase, deste ponto de vista genético. Então, Mirnajá sustenta esta nota, sustenta esta genética única, sustenta este código único, ressoando nos planos internos, para que
isto se mantenha unido e para que esta elevação e para que esta união vá se realizando. Então vocês veem um dos motivos por que se construiu um centro espiritual aqui nesta área de Mirnajá, dentro desta aura, porque é nesta aura que existe esta sintonia, é nesta aura que existe esta nota desta genética única sendo soada permanentemente para que isto possa realmente não ser disperso e para que se possa conseguir uma unidade nisto. É inútil dizer que isto é um trabalho planetário, que isto não é um trabalho regional e aqui deste lugar. Mas como consciência, isto é para todo o planeta, isto é para toda a humanidade, isto é para a humanidade encarnada, para a humanidade desencarnada, e isto é válido mesmo para aqueles seres, mesmo para aquelas consciências internas que fisicamente não têm notícia disto, não têm informação disto. Então, Mirnajá assumiu, a uma certa altura, a fusão destas energias de Herques e de Aurora, e assumindo estas energias de Herques e Aurora, além desta nota genética atual, Mirnajá soa também a nota da cura e a nota da educação. Porque Aurora quer dizer cura e Herques quer dizer educação, de um certo ponto de vista. E com esta cura e com esta educação, que começa neste novo ciclo da Terra a ter um outro valor para nós, a ter uma outra conotação para nós, porque por cura, hoje nós entendemos medicina, e por educação nós entendemos escolas. Isto precisa de uma outra conotação, isto precisa de uma outra compreensão, isto precisa de uma compreensão em um outro nível, não neste nível material. Porque cura e educação, do ponto de vista dos centros planetários que representam isto são fatos muito profundos, isto é uma situação muito profunda e que vai desde a unificação no próprio ser, no próprio indivíduo, até outras unificações que vão acontecendo do indivíduo com o planeta, do indivíduo com o sistema e do indivíduo com o cosmos. Então tudo isto está no programa da Terra. Tudo isso está na linha de desenvolvimento deste planeta. Então, o potencial da consciência planetária, da consciência humana em termos planetários, este potencial é muito grande. E Mirnajá trabalha com este potencial, não só na humanidade como um todo, mas com os seus diferentes setores de cura e com seus diferentes setores de instrução, pode estar trabalhando também cada um de nós, no campo das nossas mônadas ou no campo das nossas almas. Esta educação não é baseada em nada que se conheça aqui na Terra. É uma forma de nós transcendermos o estado humano. É uma educação para nós transcendermos este estado comprometido com o reino animal, e como o reino animal também terá que ter a sua solução, porque o reino animal, junto com o reino humano, é outro reino que precisa ter uma solução. Então, aqui, como o reino animal parte para a sua própria solução, o reino humano também parece que ficará liberado para transcender esse estágio humano. O que não poderia acontecer, eventualmente, enquanto o reino animal está nesta situação. Porque entre reino humano e reino animal existe muito pouca diferença, existe muita diferença para nós.
Mas para uma consciência desenvolvida, existe muito pouca diferença. As coisas até se confundem em certos planos. Então, para que haja uma solução entre esses dois reinos, e que para depois esses reinos prossigam juntos, ou se reencontrem em um outro ponto, então para isto é preciso realmente esta reformulação. E no reino humano é preciso um novo código genético. A nós não cabe estar estudando e falando do reino animal, a não ser servi-lo. Mas é possível que também o reino animal esteja passando por um trabalho na linha de ter um novo código genético. Existe uma vida inteligente que nós não conhecemos até agora. Esta vida que se faz sobre a Terra é vida, mas isto não pode ser chamado de vida inteligente. A vida inteligente deve se instalar na Terra, a vida inteligente está pairando sobre a Terra, a vida inteligente está pronta e preparada para descer sobre a Terra, mas isto vai acontecer é quando estas reformas, é quando estes últimos estágios estiverem resolvidos aqui. O importante não é o número de indivíduos e nem o número de animais que vão compreender e aderir a isto. Porque uma parte não tem condições de compreender e uma outra parte não tem condições de aderir, de assumir, porque dentro da sua constituição está muito coligado, está muito unido com forças contrárias. Então, tudo isto não é mesmo para muita gente e tudo isto não é mesmo para muitos animais. Isto é algo para quem já fez a sua opção, para aqueles que já responderam ao chamado interno e para aqueles que estão realmente numa linha de desenvolvimento e de adoção de certos princípios e de certas energias supra-humanas e que não estão entrando em conflito, se desgastando no contato com esta energia supra-humana ou no contato com esta energia superior, com esta energia cósmica, que está fazendo o seu trabalho aqui nesta órbita de consciência da Terra. Aqueles que estão sintonizados com isto e que fazem parte consciente deste processo, no seu sentido mais positivo, estes não sabem intelectualmente do que se trata, muito mais do que isto que foi dito. Salvo um ou outro que esteja aprofundando algum estudo para algum destino específico. Mas não é necessário, não é imprescindível mais do que isto para que as coisas se realizem. Então, aqui é necessário que quando isto chega, que o ser acolha, que o ser se abra para isto, que o ser se sinta coligado com isto, que isto ressoe no ser como uma realidade. A partir daí, as coisas vão crescendo ou novas coisas vão nascendo. Agora, o que todos têm que ter na consciência, embora não saibam, porque nem podem saber, é algo impalpável, é algo suprafísico, não é uma coisa mental. Então, não se pode mesmo saber pelas vias normais. Mas o que é necessário aqui é o indivíduo ter esta tendência, ou o indivíduo ter esta consciência de que existe um equilíbrio cósmico geral, de que existe um equilíbrio universal. Isto o indivíduo tem que ter presente. O indivíduo tem que ter construído esta noção nas suas vidas. Isto é,
ele vive uma coisa desequilibrada, ele está em um mundo desequilibrado, ele faz parte de uma época, de uma civilização desequilibrada, que está terminando, e que é muito positivo isto, porque é sinal que já está surgindo o que se está esperando, mas ele está aí, mas ele tem que ter intimamente esta fé, este conhecimento ou esta certeza. Ele não tem que ter dúvida que o que existe é um equilíbrio e que tudo vai para este equilíbrio. Mesmo aquilo que está desequilibrado agora, mesmo aquilo que está na situação atual, tudo isso está indo para o equilíbrio. Isto é preciso que esteja claro. Não só claro, mas isto muito bem instalado dentro do indivíduo, porque senão ele não consegue transitar por este período de transição sem entrar em sérios conflitos, estando até exposto a uma dissolução em certos níveis seus. Na parte do livro As Chaves de Ouro, na qual a entidade conversa e a entidade ensina o estudante, ensina o discípulo, não ensina a nós que estamos aprendendo. Então, naquela parte, vocês vão ter em itálico algumas interrupções deste assunto com as mensagens, com as chaves, com as anotações positivas, para que a gente possa se coligar com este grande movimento. E assim nós nos afinarmos com o trabalho de Mirna Já, para que possamos colaborar com este trabalho e não fiquemos apenas como um elemento evolutivo aí dentro, como uma peça que está evoluindo, mas que a gente se torne realmente um colaborador deste plano e que a gente se torne um manifestante dessas novas energias e dessas novas situações. Para sintetizar algo a respeito dessas instruções que a entidade dá ao estudante, nós temos na página 58 do livro o seguinte diálogo. A entidade pergunta para o estudante: o que vens buscar? O estudante responde: venho buscar a espada e o escudo para transcender a vida humana. Quer dizer, é um que já quer, é um que já tem consciência. Então ele precisa dos elementos para transcender esta vida humana. E então ele diz que precisa da espada e do escudo. E a entidade lhe explica que a espada é a firme aspiração e que o escudo é a fé. Então, com aspiração e fé, nós estamos no caminho. Nós estamos atualizados diante de toda a situação planetária. E estamos a caminho de irmos resolvendo todos os assuntos inerentes a esta humanidade que deve ainda terminar a sua seleção e que depois deve ser ainda elevada, aqueles que restarem, à condição de seres supra-humanos. Então, firme aspiração e fé é muito básico. Não precisa explicação para isto, porque todos têm a sua forma de aspirar e todos têm a sua fé lá dentro da própria alma. Agora, continua a entidade dando algumas noções mais práticas para nós e mais elementares. Se as forças da mente vos atacam, porque a primeira que vai atacar aqui é a mente. E se não ataca diretamente, ataca por diferentes pretextos, mas aqui
as forças da mente estão sempre prontas para atacar. E quando então nós formos atacados por estas forças da mente, diz a entidade que nós teríamos que nos curvar. Isto é, não nos curvar diante da mente, mas nos curvar diante do nosso próprio orgulho. Porque o orgulho é a causa de tudo. O orgulho tem muitos nomes. Vocês podem interpretar muitos estados das pessoas com outros nomes. Podem descrever infinitos sintomas no processo desta humanidade, mas tudo isto, na realidade, é orgulho. Então, o orgulho é a base de tudo. Orgulho é o mal aqui na Terra, na humanidade. Então, estas forças da mente, o orgulho porque a mente nos diz que nós já sabemos o suficiente, por exemplo. A mente nos diz que sabemos as coisas. O que é que nós sabemos? Digam uma coisa que a gente realmente saiba. Então, este orgulho, isto é aquilo que a entidade diz, olhe, você se curve, não prossiga neste caminho, porque isto vai diminuir a potência da tua aspiração, porque se por um lado você aspira e do outro lado você tem orgulho, e do outro lado você tem as forças da tua mente te mantendo, te segurando em estados humanos, então isto precisa ser realmente encontrado, esta situação precisa ser reconhecida e nós temos que estar diante deste orgulho tomando uma certa atitude. E segundo a entidade, é nós nos curvarmos. Agora, quando nós formos atacados por isto que chama forças da emoção, que é outra coisa que nós estamos tão habituados com as emoções que deixamos de perceber o que é isto. Nós não temos noção do que é uma emoção. Então, emoção, forças de emoção, isto, segundo este diálogo, segundo esta entidade, segundo este início que nós temos nas chaves de ouro, essas forças da emoção, diante delas, você tem que entregar a sua vida. Isto é, quando a sua emoção está te levando à exaltação de várias maneiras, nós nem sabemos como lidar com aquilo, porque aquilo é uma febre emocional, é uma febre de um corpo nosso. Então, ali você tem que ter a presença de espírito de fazer a entrega da tua vida. Diante de cada emoção, você entrega a tua vida para o ser único, entrega a tua vida para o seu ser superior, entrega a tua vida para a tua mônada, para o teu eu superior. E se algum corpo teu persistir na emoção, você persiste entregando a sua vida para aquele ser superior, para a mônada ou para o próprio eu interno. E o outro ponto são as forças instintivas. E aqui o livro diz que a gente procure se elevar. E a gente procurar se elevar, isto é algo que cada um vai encontrando a sua maneira, cada um vai encontrando o seu grau de trabalho, porque aqui nas forças instintivas pode acontecer da corda arrebentar, como se diz, não? Então é preciso cada um encontrar a sua forma de lidar com isto, cada um encontrar o seu caminho, cada um trabalhar estas forças instintivas da forma que naquele momento lhe for possível e para a qual esteja competente, e sempre sabendo que terá que aperfeiçoar aquele trabalho, que terá que ampliar aquele trabalho ou aprofundá-lo. Isto parece
um trabalho impossível e um trabalho eterno, mas não é nem impossível e nem eterno. E este diálogo termina assim: hoje tendes a mim. Mim é a entidade que está falando. Hoje tendes a mim. Mas ainda há 2 outros que passarão para completar a erradicação deste mal aqui da Terra, deste mal todo planetário. E se tudo isso tem um sentido planetário, solar e mais universal ao mesmo tempo, então nós poderíamos interpretar também esse mim, hoje tendes a mim, isto de um ponto de vista extrasistêmico, este mim é Sirius. Sirius, regedor deste sistema. Então este trabalho do amor, sabedoria, que é o regente deste sistema solar, este trabalho do amor, sabedoria, este Cristo cósmico, é claro que nós não vamos encontrar abertamente, inteiramente aqui na Terra, e parece que também nem em todo o sistema solar, porque a focalização disto para uma extensa área do cosmos é em Sirius. Então, este mim, isto que hoje nós temos, isto é Sirius, aquilo que é a essência representada ali. E esta entidade, na sua visão e na sua misericórdia, nos diz: bom, outros passarão, outros 2 passarão, depois de Sirius, até que o mal esteja totalmente banido da Terra. Então, claro que o nosso trabalho com estas forças não pode começar e nem terminar só conosco, porque o que somos nós não é para lidar com estas coisas. Se lidar com a nossa mente, lidar com as nossas emoções e lidar com a nossa parte instintiva já é um trabalho de Hércules, que dirá com todo o resto que envolve o planeta e que deve ser retirado e que deve ser transformado ou transmigrado. E isto é trabalho nosso também. Isto é um trabalho que cabe à humanidade também. A humanidade é um centro aqui neste planeta. Humanidade, deste ponto de vista, não é gente humana aí acumulada. Humanidade é um centro. A humanidade é um núcleo de consciência. A humanidade é um núcleo de vida. A humanidade é um nível energético. E cada um de nós, como alma, está aí inserido hoje para trabalhar isto. E como alma, como mônadas, já estamos despertando. Então, se já estamos despertando e já podendo compreender isto, agora temos que ver como vamos prosseguir, como vamos tratar, como vamos caminhar, que opções vamos fazer diante de tudo isto. Numa certa altura, a entidade diz o seguinte, na página 89. Primeiro, deve-se saber conduzir a montaria para depois chegar ao destino programado. Então nós precisamos aprender a estar nestes corpos, precisamos primeiro aprender a conduzir estes corpos, para depois, com estes corpos já resolvidos, partirmos para o destino programado. Destino programado que chegamos até Sirius, mas que vimos que tem mais. Então, é preciso cuidar da montaria. Então é muito grande, mas também é muito proporcional ao nosso estado, à nossa capacidade de lidar com isto. E houve sobre a Terra, segundo o livro As Chaves de Ouro, houve sobre a Terra um núcleo
que nós chamamos de essênios. Só que ninguém sabe como existiu, de onde veio, nem para onde foi. Mas existiu. Embora não haja uma prova concreta e material, ninguém nega que isto existiu. Eu me lembro que eu passei uns anos habitando umas terras onde diziam que isto tinha acontecido. E era muito interessante, porque quando se falava com as pessoas da terra, dos mares, os pescadores, os agricultores, quando se falava com essas pessoas que são realmente ligadas a estas coisas, dava-se como certo a existência dos essênios, como se fosse um fato histórico. Dava-se como certo. E isto, para quem sabe ver, é a maior confirmação de que a coisa existiu. Além dos essênios, que não há prova nenhuma e que ninguém duvida, há também os anjos, como vocês sabem. Alguém já teve provas da existência dos anjos? E quem duvida que os anjos estão aí? São estas coisas que o livro As Chaves de Ouro chamam a nossa atenção para elas. Isto é esta nossa atitude, esta nossa relação com aquilo que é superior, com aquilo que nos chama para o nível supra-humano. Então, isto é muito forte lá nas Chaves de Ouro. Por isso que nós falávamos no início que a gente teria que ali estar procurando perceber a corrente de energia que leva aquele livro, muito mais do que as palavras. As palavras são um instrumento para nós irmos sentindo esta energia. Mas aí nas Chaves de Ouro está escrito o seguinte sobre os essênios. Surgiram como a água que brota de uma nascente, trazendo do interior da terra o elemento que purifica e que sacia a sede dos que buscam a vida superior. Isto é, algo que aconteceu aqui, que existiu aqui e que é símbolo de algo eterno e que nós precisamos sempre disto presente, porque nós precisamos sempre desta fonte que purifica e sacia a nossa sede de vida superior. E diz ainda o livro, os essênios eram, nos planos materiais, como a luz do alvorecer, refletindo em si próprios o brilho do sol. Segundo as Chaves de Ouro, em nós os canais já estão abertos para que a gente possa conhecer estas coisas diretamente, estas coisas conscientemente. Tanto estas vidas suprafísicas, tanto estas situações não físicas, como também a vida intraterrena, que também é suprafísica, e a vida extraterrestre. Então, em nós, segundo este livro, já existe esta possibilidade. Mas para nós estarmos em contato com estas coisas de um outro nível, que tem diretamente a ver conosco, que temos que transcender o estado humano, nós já estamos com os canais abertos para isto, nós já temos elementos para isto. E é claro que se esses elementos em nós são estimulados, se nós ficamos atentos a este nosso potencial, se nós estamos atentos a este nosso valor atual, se nós estamos convictos e unidos a esta nossa capacidade latente, ainda não revelada, é claro que estas coisas vão começando a se manifestar. E isto é o impulso, isto é a base para a nova humanidade surgir. Porque a nova humanidade não vai se ocupar das coisas que esta se ocupa. A nova humanidade vai tratar de coisas maiores, vai tratar de coisas mais amplas. Mas a nova humanidade começa em cada um de nós.
E diz ainda o livro, sempre esta hierarquia falando: o canal já está aberto para que possais conhecer diretamente a vida intraterrena e a vida extraterrestre. Podeis agora seguir essa trilha e entrar em contato direto conosco. Aproxima-se a época em que estaremos ainda mais abertamente ao vosso lado, cumprindo as tarefas que a nossa Irmandade designou e assumiu. Está bem claro. Tudo neste livro não pode ser provado, e isto principalmente. Mas, como nós não estamos pedindo provas, nós estamos buscando o que é real em todos os planos, não só no plano das comprovações, como isso está bem claro e bem nítido, a nós resta confirmar ou não as nossas opções. E se confirmarmos as nossas opções, nos resta seguir. Não tem mais nada o que dizer. Tem que seguir. Vê se confirma, e se confirma, segue.